Olá, pessoal, tudo bem? Estou fazendo esse vídeo para falar um pouco sobre como funciona uma sessão com hipnose. Então, num dos vídeos anteriores eu expliquei o que é a hipnose, o que não é a hipnose, mas ainda assim é interessante falar como funciona uma sessão com um trabalho de hipnoterapia, uma sessão de terapia com hipnose. E E eu vou falar alguns conceitos aqui que as pessoas às vezes chegam na primeira sessão, na sessão inicial, que eu acabo esclarecendo na sessão, mas são algumas dúvidas comuns que as pessoas têm. Então, o que acontece? Em processos de hipnose de palco ou hipnose de rua, que a gente vê, por exemplo, o hipnotista pega, coloca alguém em transe e fala assim: vai esquecer o número 4, vai esquecer seu nome. Aí ele agora abre o olho. A pessoa abre o olho, não sabe o nome, não sabe o número 4, ou alguém fica invisível e tudo mais. E aí o que a pessoa pensa? Ah, então uma sugestão direta é capaz de esquecer o nome. E se eu quiser, por exemplo, esquecer uma ex-namorada, eu ir na hipnose, alguém vai falar, vai esquecer sua ex-namorada e esquece. Não é bem assim. Por quê? Nessa parte mais lúdica da hipnose, nessa hipnose de entretenimento que a gente chama, existe essa questão rápida do processo de hipnose, mas quando a pessoa esquece, por exemplo, o nome ou esquece um número, enfim, alguma informação, não é que aquilo deixa de existir na mente da pessoa. Se aquilo deixasse de existir na mente da pessoa, quando o hipnotista pede para lembrar, ele não iria lembrar. Ele iria ter que aprender de novo. Ou seja, está em algum lugar ali. O efeito da amnésia hipnótica, disso que a gente faz de brincadeira na rua, é mais parecido com... Como é que é o nome daquele ator mesmo, sabe? Nossa, tá na ponta da língua, ele fez aquele filme, contracenou com tal pessoa e tal, lembra de todo mundo, e fica uma pressão interna, uma questão que está na ponta da língua e a pessoa não lembra. Ou às vezes a pessoa não consegue criar uma imagem daquilo. E aí, o hipnotista está falando como que é, colocando uma pressão nele, assim, que ele não consegue lembrar naquela hora daquela pressão. Só que depois, essa pessoa, mesmo sem a sugestão de lembrar, ela lembraria da informação. Então, não é necessariamente que a pessoa esquece. É que naquele momento, ela não consegue recuperar aquela informação. E o processo com hipnoterapia, ele é um processo que envolve uma certa questão de, de perguntas, de verificar o que está acontecendo com a pessoa, como que ela está estruturando aquilo. Então, a gente utiliza, por exemplo, as ferramentas da programação neurolinguística, quem é formado em programação neurolinguística, tem psicólogos que usam, e o que a pessoa faz? Ela une o poder da hipnose, que, como eu já falei, ele aprofunda, ele torna mais rápido qualquer processo, ele torna a pessoa 200 vezes mais aberta a receber sugestões, só que ele não é milagroso, ele não é uma coisa que por si só vai curar uma coisa. Quando a gente fala que a hipnose ajuda em processos de cura, não é que você dá uma sugestão assim, vai sarar. Ela melhora o relacionamento da pessoa com aquela questão que ela está curando, se for física, por exemplo, e isso ajuda na questão mais fisiológica e ajuda o corpo a trabalhar nisso mais rápido, e por isso ela promove uma cura. Ela ajuda a promover uma cura mais rapidamente. Em questões emocionais, a hipnose ajuda a um processo terapêutico trabalhar muito mais rápido. Porque ela vai na questão específica e tudo mais que a pessoa já consegue fazer. Então, por definição, com hipnose, a gente consegue fazer qualquer coisa que é possível fazer sem a hipnose, porém, muito mais rápido, porque ela amplifica qualquer resultado. O Richard Bandler, criador da PNL, um dos grandes hipnoterapeutas do mundo atual, né, que ele é especialista em hipnose, ele fala assim: não se pergunte o que é possível fazer com hipnose.
se pergunte como eu posso usar a hipnose para fazer isso que eu quero fazer de uma forma mais rápida e mais estruturada. Então, a hipnose é um processo organizado que utiliza toda uma linha de pensamento por trás e não é uma coisa simplista, por exemplo, vai esquecer tal pessoa, vai curar tal coisa. Às vezes a pessoa vem numa sessão e ela acha assim, eu tenho ansiedade. Ah, tá bom, então durma agora. Vai curar a ansiedade no 3. 1, 2, 3, curou a ansiedade. Não é bem assim. A mente tem uma estrutura, todo o funcionamento interno, toda a questão emocional está funcionando organizado de alguma maneira. E aí entra a programação neurolinguística, por exemplo, que vai identificando como que a mente da pessoa está estruturando aquilo, como que ela está sequenciando aqueles passos, aqueles pensamentos, aquelas emoções, que significados que a pessoa está dando para as coisas, para que ela consiga gerar alguma intervenção para que isso aconteça de uma forma diferente ou que o resultado seja mais positivo para a pessoa. Outra coisa comum, as pessoas acharem que hipnose é regressão, que elas têm que voltar para a causa do problema para resolver. E isso não podia estar mais errado. Regressão é uma das possibilidades, uma das ferramentas de hipnose, não é a única, provavelmente não é a mais utilizada, e não é necessário a pessoa lembrar do que causou aquilo. Porque muitas vezes a pessoa entra num processo terapêutico, na primeira sessão ela já sabe quando que começou o problema, já sabe o que causou e fica anos fazendo terapia e não consegue resolver. Já foi mais do que percebido que saber a causa de um problema não é o que vai resolver o problema. E sim como que a gente pode usar as ferramentas que a gente tem para enriquecer o processo neurológico da pessoa, enriquecer o modelo de mundo da pessoa, para que, ao invés de ter só aquela forma de reagir no mundo, ela tenha outras formas de reagir também. Então, hipnose não é assim, eu tenho insônia, então agora eu vou colocar você em transe e vai curar da insônia, 1, 2, 3, curou. Não é só regressão é uma das coisas, mas não é necessário saber a causa de um problema para resolver. Às vezes ajuda, muitas vezes ajuda, mas está longe de ser a única abordagem. A PNL tem uma série de ferramentas que, junto com a hipnose, na verdade, todas as ferramentas da PNL usam a hipnose como pano de fundo, porque a hipnose é o acesso ao inconsciente, como eu já falei no vídeo anterior. Então, no que consiste uma sessão de hipnose? Eu faço as sessões com 1h15, tem pessoas que fazem com mais, tem pessoas que fazem com menos, mas pela minha experiência, eu percebo que 1h15 é um tempo razoável, menos que isso começa a ficar um pouco corrido, e às vezes mais que isso acaba sendo necessário. Mas depende do processo e tudo mais. Em cada sessão é feita uma pequena avaliação, uma pequena anamnese, não no sentido de dar diagnóstico, ou de tentar entender, ou tentar explicar. E sim ver como que a pessoa está, como que ela está estruturando os pensamentos dela, que estratégias mentais ela tem, emocionais, o que ela acredita sobre aquilo. Toda uma questão estrutural mesmo, que a gente aprende, que a gente utiliza nos processos. E aí é feito uma intervenção, que ou pode ser uma indução formal, que é pedir para a pessoa fechar os olhos, imaginar alguma coisa e tudo mais, ou uma coisa mais informal, que é através de contar uma história, adicionar algum recurso, usar o que a gente conhece como hipnose conversacional, que é usar as ferramentas da hipnose no meio de uma conversa, que também é possível. Então, a pessoa de olhos abertos, conversando com o profissional, se ele tiver esses conhecimentos em hipnose conversacional, o profissional pode ajudar essa pessoa a ressignificar alguma coisa, acessar algum recurso, olhar alguma coisa de outras maneiras, mas de uma forma que isso gera uma intervenção na estrutura profunda. Não é simplesmente falar assim, mas olha pelo lado positivo, você já pensou nisso aqui? Explicar racionalmente para a pessoa, não é isso. É acessar a parte da mente da pessoa que está com aquela questão, tá aquele espaço-problema onde aquilo está acontecendo e gerar novos recursos ali, através de técnicas, processos e ferramentas. Então,
toda sessão tem uma pequena avaliação para ver como que a pessoa está desde a sessão anterior, né? Ou se for a primeira, para contextualizar um pouquinho como que a pessoa está. E nas sessões seguintes, alguns minutos de conversa para ver como que a pessoa, o que que ela percebeu de mudança desde a sessão anterior, como que foi a semana dela, o que que ela ainda está passando, o que que ela ainda está vivenciando. Porque cada sessão a pessoa começa a sentir uma diferença, começa a ver melhor em vários pontos. E, então, depois dessa avaliação, vem alguma intervenção. E, naturalmente, essa intervenção, principalmente quando o profissional tem os conhecimentos de hipnose conversacional, muitas vezes, enquanto ele está fazendo a pergunta, ele já está utilizando alguma ferramenta e tudo mais. Então, eu quis fazer esse vídeo mais para esclarecer esses dois pontos. Não é durma e vai parar de ter esse problema e pronto, precisa ter uma certa noção, uma certa entendimento da estrutura. Não é ficar entendendo, contando história, 3 horas contando história, 5 sessões contando história para depois fazer uma coisa, uma conversa relativamente rápida, e não é só colocar em transe, fazer regressão, vamos voltar para a origem para trabalhar na origem. Então, hipnose não necessariamente vai usar sempre a regressão. Regressão é uma das abordagens, é uma das ferramentas, não é a mais importante, não é a mais difícil, não é a mais perigosa, não tem nada disso. Quando a pessoa realmente é treinada e sabe o que está fazendo, a hipnose não tem efeitos colaterais. E não é assim, nossa, eu tive que fazer regressão, quer dizer que meu problema é sério. Se foi regressão, se não foi, não é porque o problema é pior ou melhor que teve que fazer regressão. Então, eu acho interessante desmistificar um pouco esse pensamento. Se alguém ainda tiver alguma dúvida sobre como funciona uma sessão de hipnose, um processo com hipnose, pode mandar nos comentários que eu vou respondendo e vou esclarecendo. Então, esse vídeo vai ficando por aqui. Até a próxima.